Bom, vou começar aqui com o João Paulo. É uma honra receber você aqui, João Paulo. Obrigado. Tô falando João Paulo e olhando pro Luiz Fernando. Como você é burro? Que coisa absurda. João Paulo, é uma honra receber você aqui. O Luiz também, Éder. E vou deixar que vocês contem a história de vocês. Quem quer começar? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Fernando, sou empresário contábil na Saber Contábil, especialista em gestão e liderança. E respondendo a pergunta, como que eu caí nessa realidade? Eu nunca tive o sonho de ser empresário. Nunca foi uma vontade intrínseca que eu tivesse planejado ou fazer contabilidade. Eu lembro assim, muito novo, já no ensino médio, para escolher a profissão, a faculdade, para seguir carreira, muito confuso, sem saber, sem ter uma pessoa de referência. Que geralmente você tem um pai contador, um tio contador, você fala, nossa, eu vou seguir a carreira do meu tio, do meu pai. Não foi o meu caso. Então, eu tinha muita dúvida do que eu queria para a minha vida. E eu lembro que eu sempre gostei de ensinar, desde sempre. E eu gostava muito de matemática. Casou. Beleza, vou fazer matemática. Vou ser professor de matemática. E eu tinha uma professora de matemática do ensino médio, não sei se ela via potencial em mim ou algo do tipo. E na época ela me deu um conselho. Ela falou, não faz matemática. Tentou te livrar. Sim. Faz contabilidade, faz administração. Falei, beleza, vou olhar. Nem tinha ideia do que era. E você tinha quantos anos? 17, 16. Não fazia nem ideia do que era contabilidade, do que era administração. Aí teve uma vez que a escola fez uma visita na faculdade, naquelas feiras de profissões. Sei. Eu lembro que eu passei na banca de administração e de contabilidade, eles me explicaram, eu não entendi nada. Aí fui por... Na verdade, a minha decisão, na época a minha condição financeira também não ajudava. Origem humilde, eu trabalhava, mas não tinha condição de pagar a faculdade, meus pais também não. E eu fui pelo preço. Foi na mais barata. Na mais barata. Qual que é a mais barata? Fui na mais barata. Falei, ó, entra na época, a administração era mais caro do que contabilidade, o curso superior. E eu fui na mais barata sem saber o que era. Eu lembro que eu fiz o vestibular na Uniub, em Uberaba. Eu morava em Santa Juliana, prestei o vestibular, passei em primeiro lugar, só que tinha que atingir uma média para ganhar uma bolsa de 80%. Fui fazer minha matrícula. Beleza, tá aprovado, mas não tinha os 80% de desconto. Primeira decepção, porque eu não tinha condições de pagar aquela mensalidade daquele curso superior com aquele recurso que eu tinha no momento. Mas não desisti. Depois prestei um novo vestibular no Uniaraxá, em Araxá. Passei em primeiro lugar de novo, consegui uma bolsa de 50%. Apertado, mas dava para fazer. E mesmo assim, ainda sem ter a certeza de que era isso que você queria, né? Sem ter a certeza do que era isso que eu queria. Não sabia o que era contabilidade. Mas eu lembro, assim, da primeira semana de aula. Eu lembro do coordenador ir na sala de aula e explicar o que é a ciência contábil, quais são as áreas para um contador atuar. E ali eu brilhei meus olhos. Eu falei, é isso mesmo que eu quero. E para quem não entende, que nem eu, né? Acha que contabilidade é só o cara que vai lá tirar as notas fiscais. Não sabe que existe um universo por trás disso. Não, né? e nem isso eu tinha noção. Eu não sabia o que era nota fiscal, eu não sabia o que era imposto, eu não sabia de nada. Eu não sabia o que um contador fazia. E assim, no primeiro momento ali na graduação, meu olho já brilhou. Então, realmente é isso que eu quero. E durante o curso eu fui tivendo muitas ideias, fui pensando várias formas de atuação, vários sonhos. Então, por exemplo, enquanto eu fazia faculdade durante 4 anos, enquanto eu cursei a faculdade, eu morava em Santa Juliana, fazia faculdade em Araxá. Então, eu ia e voltava todos os dias. Trabalhava no supermercado na área fiscal, aí eu comecei a entrar um pouco na prática da parte tributária. Passei a conhecer ICMS, passei a conhecer nota fiscal, controle de estoque, controle financeiro. Então você arrumou um serviço para poder bancar a faculdade e o serviço também já serviu de gancho para você ter um pouco de feeling
do que você ia enfrentar lá Sim. na frente. Né? E era puxado, porque eu lembro que na época eu ganhava um salário mínimo, era R$ 380, a mensalidade da faculdade era 350. Tá bom, sobrava 30. Sobrava pra você 30. lanchar. Ainda sobrando. Então, assim, foi uma jornada de aprendizado nesse período. Muitas conquistas, muitos sonhos. E quando eu formei, morava em Santa Juliana, não tinha muita perspectiva. Então, eu já tinha ideia do que eu queria, já tinha ideia do que era aquela profissão. Eu falei, no meu lugar não é aqui. Então, eu vim para Uberlândia, formei em 2010, 2011 e mudei para Uberlândia. E comecei a saga de trabalhar. Trabalhei em escritório, trabalhei dentro de uma indústria, trabalhei dentro de uma empresa interna de veículos. Então, dentro de uma trajetória ali de conhecimento, fiz uma pós-graduação, me especializei, vários cursos de especialização, de formação continuada, para adquirir conhecimento. E eu lembro que eu estava na pós-graduação e recebi um convite para ser sócio de um escritório contábil. Então, não foi algo que eu busquei, não era um sonho que eu tinha empreender na área contábil. Eu sempre gostei da parte técnica, eu sempre gostei de atuar na área contábil. Aí, quando eu aceitei essa proposta, foi uma construção também, foi uma jornada. Foi lá que eu conheci os meus sócios, João Paulo e Éder. E nós fomos construindo, nós fomos crescendo, nós fomos criando uma empresa que era pequena e ela foi crescendo, ela foi sendo construída. Nós fomos formando time, conquistando clientes, aprendendo, desenvolvendo, aperfeiçoando. Aí já entra outro feeling, né? Porque para você conquistar o cliente, você já vai ter que ter aquela parte que é o comercial, o atendimento. Então, a contabilidade, você acaba lidando com mais de uma área, né? Não tem como. Sim. Nessa sociedade, era mais a parte técnica mesmo. Você ficou responsável só pela técnica. Mais pela parte técnica. Depois, nós dissolvemos essa sociedade, nós três, nós saímos dessa sociedade e fundamos a Saber Contábil. Aí, na Saber Contábil, foi outra pegada. Nós já tínhamos mais maturidade profissional, pessoal. Nós já tínhamos ideia do que a gente queria como empresa, como cultura, como marca, como valor. Já tinha foco, né? Já tinha foco. Então, por exemplo, lá na outra sociedade onde a gente era mais técnico, a gente participava das decisões, a gente ajudava em algumas situações, mas não era a nossa cara. Entendi. Então, a Saber Contábil, quando nós fundamos de acordo com a nossa cara, com os nossos valores, com o nosso propósito. Então, foi com a Saber Contábil que realmente eu posso dizer que eu nasci para isso. E a gente vê muito que, tipo assim, você vai estudar uma empresa, você vê que normalmente a empresa é sempre um tripé. Nunca é uma pessoa só, nunca é duas pessoas, é sempre um tripé, né? Porque é o exemplo da física. 2 equilibra, mas uma hora cai. Mas quando você tem um tripé, parece que a chance de dar certo, ela se triplica, né? Então é muito interessante a gente conhecer essas histórias, ver como cada empreendedor vem surgindo, vai pensando, porque, cara, isso ajuda a crescer demais. Esse é o intuito da Inspiraprint, é trazer realmente essa clareza pra galera. Vocês vão tentar, às vezes vocês acham que nem tá no caminho certo, acham que nem é isso que vocês querem, mas vai ajeitando, vai tomando forma, e é muito interessante. Né? Mas é engraçado, eu sempre brinco, porque você nasceu para um propósito. E sempre que você desvia do seu propósito por algum motivo, Deus te dá um jeito de te voltar para aquele propósito. Seja com os nãos, seja com as derrotas, seja com os desafios que você passa durante a sua vida. Hoje a gente olha para trás, essa sociedade que a gente teve os pontos positivos, negativos, a dissolução foi um pouco conturbada, mas ela foi necessária existir. Foi lá que eu conheci os dois. Foi essencial para chegar onde está hoje. Para chegar na Saber Contábil. Toda a trajetória que eu fiz na minha vida, quando eu olho o meu histórico, todos os nãos, aquele vestibular que eu não deu certo lá no Uniub, em Uberaba, eu fui estudar lá em Araxá, teve um propósito. Sim. Te trazer até aqui. Me trazer até aqui. Se eu estou aqui hoje, nesse podcast, é por causa dessa longa trajetória. Então,
É importante a gente falar de empreendedorismo, é importante a gente dar oportunidade para as pessoas. Porque às vezes nós podemos ser ponte para elas viverem e voltarem para o propósito inicial delas. Porque comigo foi assim. Eu descobri com a Saber Contábil que realmente eu estava vivendo o meu propósito. Com a Saber Contábil. E não era um desejo meu lá com 16, 17 anos empreender, ter escritório, fazer contabilidade, ser contador, ser empresário. Galera, este podcast está sendo patrocinado pela Fácil de Imprimir, pela Reila Shop e pela Rocketjet e Faculdade da Impressão. Então, galera, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha, dá força aí pra gente. E se você quer estar aqui sentado com a gente conversando, só chamar no nosso WhatsApp, tá todo aí na descrição, que a gente vai ter um prazer de receber vocês aqui.